Fala pessoal, voltamos então para a nossa segunda parte da aula de número 5, né, da última aula do nosso mini curso. A gente está fazendo o dimensionamento de uma rede de hidrantes de um edifício residencial. Se você caiu de paraquedas nessa aula aqui, se lembre que tem já várias outras aulas, né? As primeiras 4 aulas, então a gente falou da legislação, deu as condições de contorno para o cálculo. Na primeira parte do cálculo, então, a gente fez todo esse trecho entre o ponto A até o final na ponta do esguicho desse hidrante 1, a gente já chegou aqui na pressão necessária, na pressão no ponto A que a gente vai precisar, né, para conseguir continuar o cálculo. E agora então vamos partir do ponto A até a bomba e finalmente, né, chegar no final do cálculo com a pressão e a vazão necessárias nessa bomba. Então o que a gente vai ver? Vamos calcular a vazão total do sistema, tá? Então a gente vai calcular a vazão nos hidrantes 2, 3 e 4. Vamos então calcular a perda de carga entre o trecho do ponto A até aqui a saída da bomba, né? Que seria esse trecho de recalque da bomba. A perda de carga na sucção, que é esse trecho entre o reservatório e a bomba. E vamos calcular então a potência da bomba. Precisamos deixar claro aqui uma consideração importante, que é a questão do fator K. O que acontece? A gente vai utilizar aqui uma simplificação para o cálculo. Essa simplificação é a adução de um fator K aqui no ramal. Por que eu vou fazer isso? Esses hidrantes eles são iguais, né? Nesse trecho daqui para frente, o que vai variar é a pressão que chega em cada um deles, porque aqui a gente está numa edificação que é vertical, então a água, né, gravitacionalmente ela vai descendo, ela vai ganhando pressão, né? Então vocês concordam que a pressão aqui vai ser diferente da pressão aqui, aqui e aqui. Essa pressão ela vai influenciar diretamente na vazão, tanto que a gente vai fazer aqui na sequência o cálculo da vazão total, a gente vai descobrir a vazão em cada um desses hidrantes, vocês vão ver que ela aumenta consideravelmente. E para poder então agilizar e simplificar um pouco o nosso cálculo, a gente vai partir do cálculo do fator K. Então, através desse primeiro trecho que a gente já conhece, a gente já sabe pressão e vazão, né, nesse ponto. A gente vai calcular e corrigir, então, esse fator K. A gente usou um fator K lá no começo para o esguicho. Então, agora a gente vai utilizar nesse ponto a pressão desse ponto, a vazão nesse ponto. A gente vai descobrir um fator K. E esse fator K, ele é uma constante que, multiplicada pela pressão que entra em cada pavimento, vai me dar a devida vazão, então, né, de cada um desses hidrantes. É uma simplificação para agilizar um pouco o nosso cálculo. Esse fator K ele incorpora, digamos assim, toda essa perda de carga no ramal, certo? A fórmula dele é o que a gente já viu antes, então já vou passar essa fórmula aqui na sequência. Mas então a gente vai começar como? Vamos começar vazão total, primeiro passo. Para descobrir a vazão total, o que eu preciso, né? Então a nossa vazão total vai ser a vazão de todos esses caras aqui, né? Eu vou escrever aqui para a gente não se perder. Tá, beleza. Então a gente vai partir dessa fórmula. Para descobrir a pressão nesses caras aqui, eu vou para o nosso fator K. Eu vou puxar a fórmula do fator K aqui para a gente. Tá aqui. Que vai ser a nossa vazão no H001 dividido pela pressão no ponto A. Pela raiz da pressão no ponto A. Essa é a fórmula. Tá? Se vocês assistiram a primeira aula, vocês já viram lá, a gente vai usar o 70 aqui, tá? Isso é bem importante. E a gente vai descobrir pela pressão do ponto A, que eu até vou puxar aqui, que eu acabei não colocando, da última aula, que a gente chegou em quanto para essa pressão de A? 5,68 MCA. Tá aí. Essa era a pressão no ponto A. Se você não sabe o que a gente está falando, volta lá para entender de onde veio esse valor. E tá aqui, então, eu joguei dentro da fórmula. Quanto que é o meu fator K? Me acompanhem na calculadora, 29,37. Tá, agora a gente vai entender, então, como aplicar esse fator K. De novo, vamos para a fórmula. O que é a vazão no hidrante 2? A vazão no hidrante 2, basicamente, para chegar, vamos falando da pressão, pelo menos, né? A pressão aqui,
quando a gente chega no H2, é a pressão que a gente tinha no ponto A, mais o desnível, que vai ser o 3,6, né? Porque gravitacionalmente a gente está ganhando pressão, menos a perda de carga nesse trecho, certo? Essa perda de carga, nesse cálculo, eu desprezo, porque é uma perda que não influencia e acaba sendo um cálculo um pouco trabalhoso de fazer e que não traz um resultado que influencia no nosso cálculo, né? Então, o que acontece? Vai ficar como a nossa fórmula? Tá aqui. Pressão de A, 5,68. Multipliquei por... Aliás, multipliquei não, somei com o nosso pé direito, multipliquei pelo fator K. Então percebam o que a gente está fazendo. A gente está trabalhando com três fatores, fator K, vazão e pressão. Só jogando eles para lá e para cá, rearranjando todos eles para encontrar os valores que a gente quer, que a gente precisa. Então o que aconteceu aqui? Pressão no ponto A, mais o pé direito, 3,6. Multipliquei pelo fator de vazão, que incorpora a perda de carga lá no H2, para me dar a vazão do H2. Que eu cheguei em quanto? 86,828. Então, tá aqui. Litros por minuto, lembrando, tá? A gente pode já até transformar, aqui eu transformei para a gente ter essa informação mais fácil depois, transformar em metro cúbico por segundo. E vai ser 0,001447. Beleza? Para o H3, o que vai acontecer então? É o mesmo esquema, só que a gente tem um andar a mais, né? Então, vazão, aqui, o que vai acontecer? Raiz, 5,68 mais 3,06 mais 3,06. Multipliquei. O que vai acontecer? Vamos chegar em 100,889. Litros por minuto. Já vou botar também o valor em metros cúbicos aqui para facilitar depois. 1681. Tá? Temos o 3, vamos para o 4 então, para descobrir o último dos 4 hidrantes que estão em simultâneo. E aí, a gente chega em 113,217 litros por minuto. Já vou converter também aqui essa informação para metros cúbicos por segundo, que vai ser 1887. Então tá aí. Cadê? Nós temos aqui, eu vou até escrever o H1 aqui em cima, que a gente estava considerando de vazão para o H1 em metros cúbicos por segundo, que é o 1167. Para a gente chegar, então, no total da vazão do sistema, o que a gente faz? Simplesmente multiplica, então, aliás, soma 1, 2, 3 e 4, tá? Já vou somar, então, esse valor em metros cúbicos por segundo, porque me interessa essa informação já convertida para os próximos cálculos. Então, eu vou jogar... Eu vou fazer a soma direto, só para não ter que escrever um monte de coisa, mas lembrando, gente, estou somando 1, 2, 3 e o 4, tá? Esse valor aí nós vamos chegar em 6182 aqui, ó. Tá, essa é uma informação importante, então, a gente descobriu a vazão total no sistema, beleza? Agora, o que a gente precisa fazer? Próximo passo, perda de carga entre o ponto A e a bomba. Então, eu vou jogar um segundo passo aqui. O que vai acontecer?
A gente vai utilizar agora a vazão do sistema inteiro, né? Considerando então que nesse ramal, antes quando a gente estava calculando do ponto A para frente, a gente só tinha a possibilidade de ter a vazão de um hidrante, né? Passando por ali. Agora, nesse trecho aqui, é um trecho onde, se eu abrir os 4 hidrantes, eu vou ter, então, a vazão, né, o volume de água de 4 hidrantes passando nesse trecho. Então, dessa forma, a vazão que a gente utiliza agora para o cálculo de Hazen-Williams vai ser essa vazão aqui, que é consideravelmente maior. Então, vamos lá. Deixa eu seguir aqui para a nossa fórmula de Hazen-Williams. Eu vou chamar de J do ponto A até a bomba. 10,65, a gente já conhece essa fórmula, eu vou já direto jogando os valores. A vazão eu vou deixar fora aqui, porque o que eu vou fazer? Eu quero reaproveitar essa informação depois para a sucção, mas a vazão na sucção vai ser a mesma coisa. Não, então vamos calcular direto aqui, ó. Vamos já colocar esse valor total. Elevei aqui em cima. Tá, seguindo minha fórmula de Hazen-Williams, agora eu tenho o C, certo? Que é o 120. Multipliquei por quem? Pelo meu diâmetro, que continua sendo de 65. Tá. Então façam esse cálculo aí para a gente chegar na nossa perda unitária, que vai ser de 0,0736. Metro por metro. Aqui, se você viu a primeira aula, você já está, talvez, né, relembrando que é bem parecido de fato. Perda de carga unitária, agora a gente aplica para o quê? Para o trecho, né, para todo esse trecho da bomba até o ponto A, e a gente soma os comprimentos equivalentes das conexões. Então, comprimento equivalente do fluxostato, ou a chave de fluxo, 8,1. Comprimento equivalente do nosso T, que está aqui em cima, né? Seguindo o caminho aí das conexões, 4,3. Próximo que a gente tem são 2 joelhos, tá? O joelho é de 2, então assim vai ser 2 mais 2, certo? São 2 joelhos. Aí eu tenho 4. E ainda tenho mais 2 conexões ali, que é o registro e a válvula de retenção. O registro gaveta 0,4, lembrando que esse registro ele fica sempre aberto, e a válvula de retenção 5,2. Tá aí. Aqui, junto à bomba, a gente teria também mais uma peça que é a união, mas a perda de carga da união é 0,1, então eu costumo desprezar esse valor. A gente chega num L equivalente para o recalque de, deixa eu colar essa informação, 22 metros. Antes de voltar para cá, eu já vou fazer o L equivalente da sucção também, tá? Para a gente já deixar isso daí resolvido. Então, o que vai acontecer com o L equivalente da sucção é muito parecido, tá? Que a gente tem aqui registro, T, joelho e uma entrada de borda. Então, deixa eu buscar esse valor aqui. Vamos lá. Registro 0,4, certo? Que é o mesmo de antes. Aí o T, 4,3. O joelho, 2. E a entrada de borda, 1,9. L equivalente da sucção, então, igual a quanto? 8,6. Tá aí, já temos os dois valores. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que saber qual que é esse trecho, né, de tubulação que tem entre a bomba e o ponto A. A gente tem o equivalente, mas a gente agora precisa do L real, digamos assim, né? Esse trecho aqui, então, está cotado, né? Aqui em cima, ele vai até lá em cima de 3,86. Aqui vamos considerar 1 metro. E aqui vamos considerar meio metro. Certo? Deixa eu só ver se foi essa consideração que eu fiz aqui, para a gente não ficar diferente.
A gente considerei 2 metros aqui. Tá, vamos só ajustar aqui para ficar a conta certa depois. Então, vocês concordam comigo que a gente vai ter que somar, junto com esses 22, que é o L equivalente do recalque, mais 3,86, mais 2 metros, mais 0,85. Então, é isso que vai acontecer na minha perda de carga, agora sim, né? Não é unitária, agora é a nossa perda total, onde a gente vai somar quais valores? 22, que está aqui, que é o L equivalente, mais então esses trechos que eu comentei agora há pouco, né? Que é o 3,86, é o 2 e é o 0,5. E eu vou multiplicar isso daí pela nossa perda de carga unitária. Deixa eu buscar esse valor, ficou quanto aí para vocês? Eu cheguei em 2,087. Tá aí. Perda de carga entre o ponto A e a bomba resolvido. Certo? O que mais que a gente tem que fazer então? Perda de carga na sucção. Então vamos para a nossa terceira etapa. Perda de carga na sucção. Eu vou reaproveitar, vocês concordam comigo que essa perda de carga unitária, tanto no trecho de recalque quanto sucção, vai ser igual, porque a gente está com a mesma vazão, o mesmo tipo de tubulação e o mesmo diâmetro. Então eu vou só reaproveitar esse valor que a gente já tinha calculado aqui. Basicamente o que a gente vai ter que fazer então é ir direto para o perda de carga aqui do sucção, eu vou usar um S. Trecho conexões aqui equivalente da sucção 8,6, que é que a gente calculou antes. O trecho de tubulação eu considerei aqui 2,5 metros, aqui de novo, 2 aqui e meio aqui, tá? Então dessa forma a gente soma mais esta distância pequena aí. Tá. E vou multiplicar então pelo valor que eu tinha ali antes. Show, vamos chegar em 0,817. Tá aí. Temos a perda na sucção. Então seguimos para o nosso quarto passo, que é o cálculo da altura manométrica da bomba. Como é que a gente vai chegar nesse valor então? Pressão no ponto A, que a gente já descobriu lá na outra aula, tá? Tá aqui, ó, pressão no ponto A, 5,68. Perda de carga no trecho entre o ponto A e a saída, né, da bomba, o trecho de recalque, que é esse aqui, que a gente calculou também, chegamos em 2,087. Trecho de sucção, né, essa perda de carga na sucção de 0,817, a gente chegou também nesse valor. E aqui eu acabo descontando do cálculo essa diferença entre o nível do reservatório e a tomada d'água aqui do primeiro hidrante, porque a gravidade já está fazendo um trabalho favorável para a gente, já está adicionando pressão no sistema, né, esses 3,86 MCA, eu posso tirar isso daí da bomba, né? Então a gente pode já considerar que a gravidade vai nos entregar essa pressão e não a bomba. Por isso que a gente desconta esse valor aqui da fórmula para chegar então numa altura manométrica de 4,724. Tá. Chegamos na altura manométrica da bomba. Temos a vazão da bomba? Temos a vazão da bomba, que é a vazão total do sistema, que aqui eu tenho ela convertida já. Eu vou jogar aqui embaixo, ó, Q. O Q, onde é que estava o nosso Q total? Q total está aqui. 0,006182. Isso daqui é em metros cúbicos por segundo. Eu já vou jogar esse valor em metro cúbico hora, que é 22,25. Tá? Temos duas informações, então, importantíssimas para a gente determinar qual que é a bomba de reforço do sistema. Altura manométrica e a vazão.
Como é que a gente vai descobrir a potência, ou pelo menos a potência teórica? Fórmula. Então a gente vai seguir aqui embaixo, eu vou chamar de P, a minha potência teórica da bomba, e é uma formulinha de 0,37 vezes vazão vezes a altura manométrica, vamos de 4,724 vezes 22,25, e eu vou dividir aqui por um rendimento médio de 50 da bomba. Chegamos em aproximadamente 0,78 CV. Lembrando que a bomba você não escolhe pela potência teórica, você escolhe através de uma curva, onde você vai lá jogar o teu valor de pressão, vai jogar o teu valor de vazão e encontrar aquela que vai melhor atender o sistema. Assim a gente chegou, então, no nosso valor final, né? Era isso que a gente estava buscando. Você poderia muito bem lá no teu projeto fazer uma tabelinha, né? Aqui, jogar então lá vazão, jogar a altura manométrica e jogar a potência teórica da bomba, certo? Galera, esse foi um exemplo então de dimensionamento para um sistema específico, tá? A gente tem sistemas então que são gravitacionais, que a forma de cálculo é um pouquinho diferente, você tem que descobrir, por exemplo, qual que é a altura que você teria que ter aqui entre a tomada d'água e essa base do reservatório para poder atender a pressão mínima aqui na ponta do hidrante sem precisar de bomba. Esse valor geralmente gira em torno de 6, 7 metros, dependendo do tipo do sistema, né? Não é uma coisa padrão, mas em geral é isso aí. Se você utiliza mangotinhos, por exemplo, essa pressão na ponta aqui do esguicho ela se torna muito maior do que o hidrante, porque a gente utiliza um esguicho regulável, então as condições de cálculo mudam bastante também. Dificilmente você consegue um sistema de mangotinhos sem bomba, tá? Porque a distância entre a tomada d'água e o reservatório teria que ser muito grande. E no sistema horizontal de uma indústria, por exemplo, a gente tem algumas diferenças também. Por exemplo, aqui o hidrante mais desfavorável é o hidrante que está mais perto do reservatório. Num sistema industrial, o hidrante mais desfavorável é o que vai estar mais longe do reservatório, né? Imagina um sistema horizontal onde a gente tem um reservatório aqui e distribui, né, ao longo de uma implantação bem grande, onde tem muita perda de carga no trecho horizontal. Então essa desprezada assim que eu dei nesses trechos aqui, que nesse caso funciona para uma edificação industrial de grande porte, de longos trechos horizontais, você não pode desprezar, certo? Então fica aqui esse exemplo. Se você quiser saber um pouco mais, ou se você quiser aulas, né, de exemplo disso que eu comentei agora, de mangotinho ou de algum sistema industrial, deixa aqui no comentário, tá? Que a gente vai produzir um conteúdo aí para vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida também, deixa aí na descrição, manda lá na nossa rede social que a gente vai fazer de tudo para ajudar, beleza? Era isso, pessoal. Um abração e até mais.